Ni hao, pessoas que estão aqui para aprender o que é o código da China, mas já sabem que é groselha. Tudo bem com vocês? Eu já tinha ouvido falar desse Pablo Marçal, mas assim, não faço ideia de quem seja. Eu lembro de ele ter feito alguma besteira lá no Twitter, sei lá o que era. E ele está falando dos códigos da China. Vamos lá. Vocês ou não? Vocês vieram caçar código da China. Código então? da China. Já viu aquela expressão? Esse negócio é da China. Deixa aqui. Eu acho que isso aqui é do outro auditório, não? Vê aí. Então vamos lá. Primeira coisa da China. Hein, o pessoal está aí fora aí. Às vezes não dá para sentar aqui, mas dá para ficar ali no corredor e tal. Vamos lá. O que é o negócio da China, tá? A coisa mais assustadora que eu vou te falar da China é que envolve o nosso projeto de nação. 1990, China era menor que o Brasil. Em PIB. Ah, tá. Então tá aqui, ó. O Em Brasil PIB era mesmo. era maior do que a China. O que aconteceu com a China? China decidiu prosperar, igual algumas pessoas aqui decidiram, e começou a prosperar de fato. Antes eles não decidiram. Antes eles estavam ok em ser um país pobre, fudido. Né? Hein, pergunta pro Vini aí, tem gente que às vezes é da outra palestra, eles ficaram aqui? Certeza? Eu tenho problema de memória, eu tô vendo um monte de gente aqui que tava. Comprou as duas. Ah, então a culpa é minha. Então é o seguinte. Não pagou, é? O que aconteceu com a China? O que acontece com algumas pessoas, o que aconteceu comigo e o que pode acontecer com você? Primeira Revolução coisa. Socialista. O Brasil vinha de uma mudança de moeda, Brasil mudou algumas vezes de moeda, veio de um sistema autoritário e começou a entrar em outro patamar. A China, nessa data, já tinha marcado um crescimento, falando assim, ó, nós vamos investir tudo que a gente tem em infraestrutura, e até o que não tem, nós vamos ficar endividados para fazer isso. O Brasil vinha de uma ditadura, né, que acaba ali em 86, né, se eu não me engano, e acabou com a economia do Brasil, e a China vinha de mais de 100 anos de colonização, que acaba em 1949 com a Revolução Comunista. E aí todo um processo para sair de uma economia que era basicamente rural, totalmente destruída por um século de invasões estrangeiras, mais a invasão japonesa e mais a guerra civil. É um processo, né? Leva tempo. E aí o que aconteceu? Em 3 anos, a China ela gastou mais cimento. Gastou mais cimento em 3 anos do que os Estados Unidos em 100 anos. Essa aqui é a coisa que mais explodiu meus miolos. Mas isso não foi em 1990. Né? A China, em 3 anos, num crescimento que ela determinou que ia explodir a infraestrutura, gastou mais cimento que os Estados Unidos, que é o trem que não para de crescer tem 100 anos. Em 100 anos, os Estados Unidos, a China engoliu eles em 3. Lá... É errado. Né? Construir um arranha-céu desses gigantescos, 1 a cada 5 dias. É mentira. A gente tem um problema, né? Nós Mentira. levamos de 2 a 3 anos para construir um prédio. Eles levam 8 meses para construir um prédio. Não era 5 dias? O nosso rodoanel de São Paulo leva 19 anos para fazer. Eles fizeram 6 em 1 ano. Informação tirada da bunda. Aqui a gente fica loucubrando demais. E os caras falam, não, nós vamos decidir, nós vamos fazer. Por quê, né? E o problema é o seguinte. Anota aí. A China tem uma visão como nação. Óbvio, O Brasil não óbvio. tem. Então essa parada aqui, a gente pode usar para 2 aspectos. A gente vai prosperar como nação. E o segundo aspecto, eu consigo prosperar igual a China. Como é que a China começou a fazer? Anota aí o código chinês. Anotem o código chinês, anotem. Conectar com todo mundo. A China começou a oferecer transbordo. E hoje parece que tem mais dinheiro que qualquer banco. O banco mais rico do mundo é chinês. O que eles fizeram? Os chineses, eles começaram a oferecer infraestrutura para quem não tinha. Isso é transbordo, anota essa palavra, transbordo. Um código chinês absurdo. Um código chinês. Eles falaram o seguinte, já que a gente quer crescer, nós vamos oferecer infraestrutura para quem quer. Presta atenção que esse código é pesado. Presta atenção, pessoal. Aqui agora o assunto é sério. O microfone, gente? Então me dá ele aí. Deixa eu pôr ele aqui, na cintura. A China começou a oferecer infraestrutura. Por quê? Porque se eu quero vender para você e você não tem infraestrutura, logo eu não consigo vender para você. Vou dar um país que a China foi lá, investiu grana e mudou tudo, Sri Lanka. Chegou e falou assim, vocês não têm porto, vocês não têm nada, então toma aqui o dinheiro. Foi construir um porto. Aí o país não deu conta de pagar. A China fez o quê? A China falou, não tem problema, vocês não precisam de pagar, você precisa só de comprar da gente. Vocês não dão conta de pagar? Não. Então nós vamos fazer o seguinte, nós iremos cuidar desse porto, pegar a concessão por 99 anos. Até onde eu sei, a China comprou 70% desse porto. Né? É um esquema assim, não é o porto inteiro. E sempre vocês têm ideia, o porto de Qingdao, o governo, acho que é o governo da Alemanha, ou são empresas estatais alemãs, também tem uma participação. Isso é super comum. Assim, até na China tem isso. Fizeram isso. Aqui no Brasil, a gente já construiu um porto para Cuba, mas nós não usa. E eles não pagaram, eles deram um cano na gente. Construiu um porto para Cuba no Brasil?
Deu cano, Venezuela deu cano, todo mundo deu cano, vocês sabem disso, né? Não, né, isso aí tem, né, gente? Pelo amor de Deus, né, cara? 2023 ainda. Qual que é o... Deixa pra lá, vamos voltar para a China. A China, então, para crescer, começou a fazer um negócio chamado transbordo. Fala essa palavra, transbordo. Transbordo? Tá, vou te contar um código chinês que eu uso sem saber que era da conta China. pra nós. Na verdade, não é da China, é a nação que primeiro interpretou isso. É um código chinês que é da China, mas não é da China, mas eu uso e não sabia que era da China, que não é da China. Eu vivo transbordando o tempo inteiro. Ô, eu louco. faço uma palestra, foi 3 mil só de graça. O que você está fazendo, Marçal? Vou te contar agora. O que eu estou fazendo chama-se transbordo. Todo transbordo vai aumentar. Nossa, mano, que... Todo transbordo vai aumentar. Melhorou, hein? Pode baixar um pouco. É, pode baixar um pouco. Todo transbordo vai aumentar a infraestrutura. Infraestrutura de quê? Se você fica falando e ajudando pessoas, você está pavimentando estrada para essa pessoa chegar até você. Vocês estão entendendo ou não? Então, a gente tem diversos negócios. Como eu vou oferecendo energia o tempo inteiro e transbordando essa energia, um monte de gente muda de vida sem comprar um curso meu. Não precisa comprar. Você fala Transbordando energia. Nossa, onde é que vai chegar essa conversa, cara? assim, ó, eu estou dedicado em fazer tudo sem ensinar. Abrir o YouTube, você não precisa comprar nada. Mas você não tem medo de falar isso, não? Não. Nem nada. Nada. O povo compra o metro de IP de mim, eu nunca comprei de ninguém o metro de IP. Faz as contas. Aí que tá o detalhe. Quem tem coragem de contar isso pros outros? Ninguém tem coragem. Ninguém tem coragem. Eu tô te falando isso porque não precisa. Ninguém tem coragem. Marçal, se não precisa, por que você vende? Porque tem gente que ficou 3 anos sem fazer nada, 10 anos sem fazer nada, e ela não está afim dela mesma resolver o problema. Ela quer encostar em alguém e falar, por 2 dias eu quero que o milagre aconteça. Não vai acontecer milagre em 2 dias. É mais ou menos o trabalho de um consultor, né? Mas ela vai acordar em 2 dias, é diferente. Mas de verdade, sendo sincero, como irmãos, olhando para você como irmão que te quer o bem, você não precisa comprar nada. Não precisa comprar nada? Você precisa de estudar muito. Isso é verdade. Você precisa de praticar ainda mais, tipo 80 vezes mais do que você estudou. 80 vezes mais, não sei, mas estudar é bom, gente. Estudem que é bom. Você precisa fazer coisas que você ainda não fez. Por que um monte de gente me enche o saco nesse mercado digital? Porque eu fico fazendo conteúdo infinito. Infinito? Quem já me segue há mais tempo aí fala, mas de onde você tira esse tanto de coisa? Estou pavimentando. Olha, eu não sei, cara, mas esse negócio de código da China parece uma mentirada. Estou lá na China, toda hora alguém... Marçal, te tirou uma foto. Falei, mas é na China, mano. Por quê? Porque não para de transbordar. Tá dizendo que na China as pessoas pedem para tirar foto contigo. Na China. Parece verídico. Uma galera chega em mim e fala assim, você mudou minha vida. Aí eu fico doidinho. Qual que é o produto que você comprou? Nenhum. Eu ouço isso direto. Direto. Pablo, o que você está fazendo? O transbordo que pavimenta e faz a infraestrutura. Sabe o que acontece? Por mais que uma pessoa não compre, mas o testemunho dela faz 30 comprar. Eu não tenho vergonha nenhuma sobre vender ou não vender. Eu estou te falando. Se você se apegar absolutamente naquilo que tem dentro do seu coração e começar a estudar em cima disso, você vai explodir. Você não precisa pagar nada para mim, nem para ninguém. Mas toda vez que você for comprar um livro, você vai pagar. Toda vez que você for num evento de network, você vai pagar. Você quer ir numa imersão? Você vai pagar. Agora, você não precisa de ir. Constrói sozinho. Seu método está funcionando? Não. Então, vai ter que pagar. Eu lembro uma vez que eu fui pagar 200 mil para ir numa mentoria. Eu falava, O que tem a ver com a China, né, cara? Eu tô perdidaço já. todo dia, até chegar no dia, eu falei, esses caras me roubaram 200 mil reais. Só que eu fiquei 5 dias nos Estados Unidos, assistindo 5 bilionários. E eu olhava para eles e falava, eles estão me roubando. É o que eles fazem, né? Sabe o que aconteceu? É o que o bilionário faz normalmente. Na hora que acabou a mentoria, minha cabeça fez. Foi o dinheiro mais bobo que eu já gastei na minha vida inteira. Eu precisava de ouvir aqueles caras. Eu precisava de ouvir o VP, que é o vice-presidente da Disney. Ele também estava. Eu precisava de ouvir aquelas pessoas. Minha cabeça, bum. Mas você não tem coisa demais. O que foi mexer com China? Viva sempre com um novo desafio, amigo. Eu não preciso de ir lá. E todo dia eu ficava me perguntando, o que eu estou fazendo aqui? E aí minha cabeça, bum. Só crescendo. Todo dia uma experiência nova. Não foi nem um dia igual ao outro, nem um dia. E foi eleita essa viagem da China como a segunda melhor viagem da minha vida. Até hoje, não tem viagem que passa a de Israel. A de Israel em 2018 foi a melhor viagem. A minha esposa fala, não, mas tem que ser uma de família. Vocês arrumam um jeito da viagem ser melhor que a de Israel. Eu não vou mentir para vocês. A melhor viagem até hoje da minha vida foi para Israel. Alguém pergunta por quê? Não. Todos os dias. Mano, o que isso tem a ver com a China, cara? Pelo amor de Deus. Um monte de coisa que eu tinha fé, minha fé foi acabando. Sou obrigado a ficar ouvindo Não isso aí. tem como uma viagem dessa não ser absurda. Porque eu lia na Bíblia, estava escrito assim, que Jesus fez não sei o quê. Eu cheguei no lugar, o lugar estava lá, era um fato. Eu falei, não precisa acreditar, mas é um fato. Aí um monte de coisa que eu só tinha na imaginação e na escrita, eu comecei a viver aquilo. Eu falei, aí sem contar as grandes experiências e as melhores pessoas, né? Foi com gente muito bacana. Ainda bem que tu aproveitou em 2018, porque Israel tá destruindo tudo. Fui com o David Leonardo, fui com o DJ PV, fui com o Brunão Morada, fui com o Gabriel Guedes, fui com os caras mais gente boa que E eu cadê a China? podia ir. Foi a serviço do
do governo israelense, eles que pagaram a viagem. A gente teve uma experiência com os ministros, com todo mundo politicamente. E aquela viagem mexeu muito comigo, a experiência que a gente teve, adorando Jesus, assim, todo mundo pirando. Adorando Jesus. Eu perdi essa parte na Bíblia que tinha que adorar Jesus. Eu perdi mesmo. No Mar da Galileia, aquele negócio, sabe? Aquela viagem foi sensacional. Nunca mais eu fui o mesmo. E eu vou dar... Foi lá que eu acessei minha 7ª camada da identidade. Eu abri uma live e falei, eu vou contar para vocês. Na hora que eu acessei a minha 7ª camada da identidade. eu desliguei a live e falei, vou contar o quê? Como? Porque veio no meu coração assim, ó, você acessou isso agora. Você acessou Foi lá nessa isso viagem. agora. Qual que é o grande lance que eu falo para vocês? Não é idolatrar a China e nem falar mal de China. É o que nós podemos aprender com esse país. Fui lá na muralha. Na muralha eu falei, vamos correr os 5 km. Foi a decisão que eu tomei esse ano. Pior. E aí eu estava com vários esportistas, né, com gente braba demais, e falei, ainda vou correr na frente, eu vou terminar na frente. Segunda pior decisão desse ano. Comecei a correr. Aí nosso amigo do CrossFit lá, o Calabrese, olhou e falou assim, quem é Pablo Marçal? Ele contou depois. E saiu na frente. Eu falei, ele não vai conseguir ficar na frente, eu vou te pegar. Aquela escadaria. Eu nunca pensei que uma escadaria daria no inferno. Eu achava que a escada do inferno era para baixo. E aqui trem, eu falava, eu vou começar a engatinhar aqui, mas eu não vou parar. E a explosão muscular acabando tudo. Eu falava, não interessa, eu vou correr. E fui, passei o Calabrese, continuei indo, fui de um lado até o limite, aonde os turistas podem ir. Aí eu olhei para trás e falei, mas que bobeira que nós estamos mexendo com isso aqui. Eu ficava pensando, mas vamos continuar. Aí desci e fui até na outra ponta. 5 quilômetros que a gente correu. Levou 1 hora. Geralmente os 5 quilômetros leva 20 minutos, 22 minutos. Levou 1 hora, só que de escada. Você também está correndo um negócio que tem de 2.000 a 400 anos atrás, cara? Na hora que terminou, eu senti tanta dor superior a fazer 42 quilômetros. Por causa do ambiente. Nobody cares. Mas a experiência de ver aquele povo correndo, os chineses tudinho assim, ó. Aquilo dava energia para continuar vivo. Eu consegui terminar em primeiro, foi legal. Eu não avisei ninguém que estava competindo, senão não termina. Senão vira uma competição, a gente quebra o pé, aí acontece o caos. Eu contei só para mim mesmo, eu vou chegar em primeiro e fui. Aí quem tinha saído primeiro falou, eu achava que você era aquele cara de internet que só conversa fiada. Eu choquei de você não parar de correr. Acabou meu oxigênio, continuava correndo. Conversa maluca, cara. Tá. Só que aí alguém corria atrás de mim e eu falava... A pessoa falou assim, eu nunca vi ninguém bom em tudo. Aí eu falava, não estou fazendo nada, vou tomar sua energia e vou pôr na minha coxa, porque a coxa estava parando já. Você estava conversando, você está correndo e a pessoa falou isso no meio da corrida na muralha da China. E tudo era captar energia para conseguir terminar. Resumindo, eu tenho uma história com essa montanha. É uma montanha, mas a muralha. Eu comecei a fazer conta quanto que custou para fazer a muralha. Levou 2.000 anos para construir ela. 21 mil quilômetros. Custou 30 trilhões para fazer ela. Não custou isso tudo, não. Para quem não sabe, não tem nenhum lugar 30 milhões hoje de dólar. Não. As primeiras partes da muralha começaram a ser construídas antes de Cristo, mais de 200 anos atrás. Mais de 2.000 anos atrás. Mas teve parte da muralha, inclusive as partes mais famosas, que acabaram em 1400, 1500 e pouco. Assim, não é tão antigo. Porque a muralha foi construída por muito tempo. Muito tempo. E é como ele falou, tem 21 mil quilômetros. Né? Ela se espalha pela China toda e tem partes que já foram totalmente destruídas, que não tem mais conexão e tal. E não custou trilhões. Custou... Da última vez que eu tinha visto, custou hoje, né? Se a gente fosse pegar os valores de hoje, daria tipo 96 bilhões de dólares. Não tem lugar nenhum. Vocês sabem disso ou não? Ninguém tem esse dinheiro. Esse dinheiro não está disponível no mundo. Não existe dinheiro. Vamos construir agora, vamos sacar o dinheiro. Não tem de onde tirar esse dinheiro, para você entender o tanto que é magnífico que eles fizeram. 21 mil quilômetros, para quem não sabe o que significa, é a metade da circunferência do planeta. Mais ou menos isso. Eles construíram de muralha na China. Aí eu te pergunto, o que de código a gente pode tirar desse povo? Nenhum. Era só defesa mesmo. Que não funcionou também. Aquilo era a forma de se comunicar, aquilo era a forma de defesa. É o maior monumento de defesa de qualquer exército do mundo. Nunca existiu nada de jeito. Não funcionou porque os mongóis invadiram. Eu fiz uma conta em 2.000 anos, se eu não estiver errado, é 1 bilhão por ano para chegar em 30 trilhões. É porque fez as contas erradas, né, cara? Esses 30 trilhões aí tirou da bunda, né? Porque não custou isso tudo. 1 bi, mais ou menos. Construindo um negócio que de geração em geração alguém poderia falar, não, vamos construir. Essa é a força de quem tem um alvo. Transcender a própria vida e falar, nós vamos construir isso. Interessante que dos 21 mil quilômetros, 9 mil quilômetros hoje não presta, acabou. Destruído. Né? Por quê? Imagina, construir um negócio de 2.000 anos, de 30 trilhões. Como é que vai dar manutenção num trem desse? Então, os pedaços que estão maravilhosos é para turista, porque o turismo banca isso. Mas qual que é o grande código disso? Uma nação que tem uma visão e eles seguiram a visão e pode morrer, pode viver, pode vir quem não concorda, discorda, não interessa. 2.000 anos eles terminaram o negócio. Isso é chocante? Vocês acham chocante ou não?
É a maior obra. Aí, ali eu renovei meu conceito. Toda vez que eu vi uma grande obra, eu falava assim, isso é uma obra faraônica? Faraônica os cambal. Até porque não existe a palavra faraó em egípcio. Né? Essa é uma obra chinesa. Só um chinês fez um negócio desse tamanho. E aí, o que é? Essas ressignificações. Vocês também chamam obra faraônica as coisas, né? O que é um triângulo, pirâmide, perto do negócio desse? É porque tem que analisar o contexto da parada, né, cara? Tem que analisar o contexto. De onde é que os caras tiraram as pedras para construir as pirâmides? Tipo, umas pedras gigantescas que pesam toneladas, que foram trazidas de longe pra caramba para construir lá no meio do nada. E sei lá quantas pirâmides foram construídas. Tipo, tem todo um contexto, né? Não é simplesmente falar, pirâmide não é nada. Fora que elas são grandes pra caramba. 138 pirâmides, mais ou menos, tem lá no Egito. Mano. Foi o povo de Israel que construiu. O povo deve surtar quando ouviu falando isso. O povo de Israel construiu. Israel nem... Imagina um povo que foi preso 400 anos, aí depois que saiu não construiu nenhuma pirâmide mais. Não sei se você conhece a história do Egito. Não construiu nenhuma pirâmide mais, depois que os hebreus foram expulsos do Egito. Não construiu mais nenhum. Não era só o povo de Israel, era um monte de povo que estava lá, foi liberto, menos alguns mal, milhões. Né? E depois disso não construiu mais nada. Nada. Depois disso a nação parou de prosperar. Por quê? Porque o código daquela nação chamada Egito prosperava nas custas dos outros. E não de uma visão, de uma missão como nação. O código que ele está querendo dizer aqui chama colonialismo, porque o Egito era um império colonizador, né? Usava um monte de obra escrava dos outros, que é o que Israel faz hoje com a Palestina. O que você tem que fazer? Pegar esse código chinês e levar para dentro da sua casa. Nós vamos construir uma muralha dentro de casa, uma muralha que vai durar 2.000 anos e vai custar 30 trilhão de dólares. Construir coisas, e às vezes a gente não vai ver essas coisas, mas a gente é o fundador dessas coisas. Nosso problema é que a nossa geração, principalmente a brasileira, é muito imediatista. Ninguém acredita que dá conta de prosperar. Aí o cara no WhatsApp ali, mano, só nos contatinhos. Tá? Só que você tem que prosperar, porque você às vezes correu o risco de você não conseguir, seu filho vai conseguir. Se acontecer de seu filho não conseguir, seu neto vai conseguir. Mas quem é o edificador, a fundação dessa obra foi quem? Foi você. Às vezes você confunde e fala, não, vou pôr ele numa boa escola. Não, deixa eu te falar, às vezes ele nem for para a escola, mas você investir na mentalidade dele, na geração. Tem um estudo aí brasileiro que fala que leva 8 gerações para a pessoa sair da pobreza e ir para a riqueza. 8. Se for preto, né? Se for branco, não leva estudo. Só que tem um detalhe. Esse estudo aqui está errado. Então agora o Marçal é cientista. Sou. Vou te explicar por quê. Nenhuma geração tem acesso à informação que a gente tem. Nenhuma geração, os mais ricos do mundo começaram a ensinar igual essa está ensinando. Os mais ricos do mundo, de modo geral, assim, a grande maioria, já vem de família rica. De gerações de famílias ricas. Então, eles vão ensinar o quê? Como nascer herdeiro. Esse é o nível do ridículo. Os caras não têm como ensinar. A chance de uma pessoa sair do zero e ficar extremamente bilionário e virar a pessoa mais rica do mundo é muito pequena. Muito pequena. Porque todos os caras mais ricos do mundo vieram de família com dinheiro. Nunca tivemos a chance que nós temos hoje. Nunca. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Por que a China conseguiu... Ela é a maior nação do mundo. Só a diferençazinha é coisa de 7 trilhões, que parece muito na sua cabeça, 7 trilhões que ela está com a nação americana. Você vai comparar, por exemplo, o Brasil, que era maior que ela, está com 1,9 trilhão de dólar. Para você ver. A China estava atrás do Brasil, agora a China tem 17 trilhões de PIB. Como que faz para ter isso? Revolução comunista, Mao Zedong, é assim que faz. Anota o código. Modelagem. A China não tinha mão de obra capacitada, não tinha pessoas com mentalidade aberta, fez o quê? Contratou as pessoas mais caras do mundo. Então, continuam fazendo isso, eles não vão parar com esse processo. Trouxeram essas pessoas para a China, levaram para lá no caso, e começaram a construir as maiores máquinas, as maiores tecnologias, e começaram com o mastermind trazer as pessoas de fora. Minha maior decepção nessa viagem, que eu estou chocado até agora, não consigo escolher. Tá chocado? Japão e China. Na minha cabeça, até agora, trocaram os nomes dos dois. Certeza absoluta. Que eu cheguei no Japão, nem tinha isso na viagem. A viagem era só a China. Aí eu peguei o roteiro e falei assim, vocês já perceberam que o Japão é do lado? Nós não vamos no Japão? Pode pôr o Japão. Pô, vai ficar mais caro. O que eu vou aprender lá não vai. Pode pôr o Japão. Sabe quantos dias nós ficamos no Japão? 1. Eu pousei no Japão, aí eu olhei pro Japão e falei, o que está acontecendo aqui? Aí comecei a respirar assim e falei, tem um trem errado aqui no Japão. Tem errado. Aí fiquei com esse negócio e fui para a China. Quando eu cheguei na China, eu falei, tá trocado os nomes. Eu esperava que o Japão da década de 90, altamente tecnológico, da década de 90, mano. era para ser a China de hoje. Olha o que aconteceu, né? O que os Estados Unidos fez com o Japão para forçar a economia do Japão ir pro saco? O que os Estados Unidos fez uma guerra contra os chips japoneses também ali nos anos 80 e 90. O Japão está na situação que está hoje por causa dos Estados Unidos que forçou a economia deles para baixo, cara. E é o que eles estão tentando fazer com a China, só que a China é muito grande hoje. Aí eu descobri o código. Vocês querem pegar o código do Japão? Os caras é muito mais inteligentes,
Muito Muito para mais. histórico, tá? Não para hoje. Muito mais. Só que o inteligente não é aquele que está 100 anos na inteligência, é aquele que continua se adaptando no Ai, Japão. o estereótipo do asiático, né? Orientalismo barato. Parou de adaptar. O que aconteceu? O Japão é autossuficiente em gênio, em gente que faz e fabrica, acontece, não sei o quê, só que hoje dificilmente você tem uma marca japonesa na sua casa. A Nokia, eu até errei falando que era do Japão, é da Finlândia. Nokia é finlandesa. Você não tem mais celular de Japão, você não tem TV de Japão, você não tem mais nada do Japão. Acabou. Por quê? O que está acontecendo? Por quê? Acontecendo o seguinte, o Japão não se abriu para trazer mentes novas, para forçar o próximo nível de crescimento. E mesmo sendo muito bom, parou no tempo. Em parte isso é verdade, porque o Japão é extremamente xenofóbico e é contra a imigração, então dificulta muito, né? A China realmente importou muita gente até assim, uns 10 anos atrás, uns 7 anos atrás, tinham muito estrangeiro morando na China, hoje tem bem menos, inclusive eles estão facilitando para ver se os estrangeiros vêm para cá, né? E obviamente que isso ajuda, na época a China tinha necessidade de uma mão de obra especializada, mas hoje a China tem acho que 5 universidades nas top 100 mundiais, a universidade número 1 em engenharia da Ásia, do Sudeste Asiático, é chinesa. Então, hoje eles não têm tanta necessidade de estrangeiro. É bom ter estrangeiros, por quê? Porque a gente traz ideias diferentes, né? Porque a gente tem uma criação diferente, cultura, etc. Então, a gente vê os problemas por um ponto de vista diferente. O Japão não teve isso. Mas o principal motivo do Japão estar do jeito que está hoje são os Estados Unidos. Eu tô lá dentro do ônibus e vendo toca CD. Aí começo a ver as coisas tudo atrasadas. Eu falei, mano, isso aqui não é o Japão, não, tem alguma coisa errada. Porque nem no Brasil tem toca CD mais em carro. Mas aí também é questão de cultura, né? Vocês entenderam o que eu falei? O Japão é mais tradicional que a China. Só tem um problema. O tradicionalismo atrapalhou ouvir outras pessoas de fora. O nome disso é xenofobia. De civilidade, vocês Racismo. têm que anotar o corte, tá? Se vocês quiserem ser civilizado, não tem outra nação mais civilizada no mundo que o Japão. É orientalismo barato, né, gente? Orientalismo, preconceito, de informação da bunda, né? Pode ir pra lá, fica lá 6 meses, vai virar uma pessoa civilizada. Estados Unidos... Ok. Você pode sair do Brasil e aí você vai ser civilizado? Ninguém. É lá no Japão. Não tem lixeira na rua. O Aqui povo, também cada não um tem. cuida do seu próprio lixo. Eles deram uma surra na gente, né, na Copa. Aqui também não tem. Eles não chegaram em lugar nenhum na Copa, mas aquela cena até hoje me dói. Eles foram pro estádio, não jogou um lixo no chão, terminou o jogo, eles foram lá e cataram o lixo que o povo brasileiro jogou. Eles limparam o estádio. Esse é o povo japonês. Só tem um detalhe. Seja tradicional nos princípios. Anota esse código aí. Eles são extremamente tradicionais, né? Tradicionalmente fascista. Ser tradicional nos princípios. Nas outras coisas, não. E a galera... Se você não abrir sua mente... E a galera anotando, meu Deus, que tristeza, cara. Quanto que esse povo pagou pra estar ali, né? Então a gente não ouve falar de Japão com tecnologia, alta tecnologia. Nós não estamos vendo o Japão mais com essa conversa. Por quê? Porque ignorou aí o que os Estados Unidos faz muito bem há muito tempo, só que a China copiou. A China copiou. Pôs para ferrar, com um nível que ninguém nunca fez. Os tantos de trilhões que os Estados Unidos usou com guerra e para proteger o mundo, com OTAN e companhia, a China gastou fazendo infraestrutura. Isso é verdade. Isso é verdade. O cinturão, como é que é? Iniciativa Cinturão e Rota, né, que chama em português, Belt and Road. Quem que falou isso, inclusive, foi o Robert Kennedy, acho, né? Sei lá, sei se é o nome dele, que é candidato a presidente nos Estados Unidos. E ele falou justamente isso, né? Enquanto os Estados Unidos gastou $1 trilhão para destruir o Afeganistão, isso só no Afeganistão, né? $1 trilhão. A China está gastando, assim, não sei quantos trilhões pelo mundo para construir infraestrutura. Assim, não tem comparação, né, cara? Se os Estados Unidos... Alguém aí abre na internet para mim, acha aí, se eu não estiver enganado, foi $6 trilhões que os Estados Unidos gastou em 20 anos de Afeganistão. Olhem para mim. Não, acho que foi $1 trilhão. Alguém vai olhar? $1 trilhão. Checa aí, por favor. Salvo engano, são $6 trilhões que os Estados Unidos gastou só para controlar o Afeganistão. Vocês viram como é que foi o Pra desfecho? destruir tudo. Viram ou não? Ano passado, retrasado? 8 trilhões de dólar. 8? De dólar? Pior ainda. Se é 8, pior ainda. 2 tri ou 8 tri? 28 tri De reais, né? em dólar. 8 tri dólar. Eu prefiro ficar com aquele ali. 8 que eu me lembro foi com $1 trilhão, né? Não sei. Mas de qualquer forma, mesmo que seja é muito dinheiro. $1 trilhão é muito dinheiro. E eles destruíram o país inteiro. Né? Bonito que 2. Resumindo, se for 2 trilhões ou 8 trilhões de dólares, 2 trilhões de dólares é o PIB do Brasil. Você imagina, só para conseguir segurar a onda no Afeganistão, pra destruir o país. gastaram PIB. Sabe o que é PIB? Para destruir o país, matar todo mundo, deixar o país com 92% da população em segurança alimentar. PIB é o produto interno bruto. São os gastos governamentais, consumo interno e importação. Esse cara eu não sei quem é esse cara, mas é enchedor de linguiça, né? Ele enche muita linguiça e tá na hora do meu almoço, eu preciso comer, né? É isso aí, gente. Código da China. Não anotem nada porque é só mentira.